Vivemos em um mundo onde a inércia parece ter se tornado a norma. Muitas pessoas preferem observar passivamente os acontecimentos ao seu redor em vez de agir. Mas será que essa falta de ação é tão inofensiva assim? Em diversas tradições religiosas e filosóficas, o conceito de pecado não se limita apenas às ações cometidas. Omissões, ou seja, aquilo que deixamos de fazer, também podem ter um peso significativo em nossa moralidade. No cristianismo, por exemplo, não agir quando se tem o poder de mudar algo é visto como omissão, e isso pode ser considerado um pecado. Quem sabe fazer o bem e não o faz comete pecado. Tiago 4,17. Forte, não é? Omissão significa não assumir responsabilidade. E numa sociedade que depende de responsabilidade mútua, isso pode ser um verdadeiro problema. Imagine que injustiças são mantidas porque alguém simplesmente prefere se calar. Pecado é algo que vai muito além do que nos ensinaram. Ele pode ser uma palavra maldita, uma intenção corrompida ou até mesmo o silêncio. E quando nosso silêncio permitir que o mal prospere, será que ele ainda não será mais mortal? Pensemos nas situações cotidianas. Você vê uma pessoa sendo injustiçada, mas prefere olhar para o outro lado. Para alguns, isso pode parecer algo pequeno, mas e para quem sofre a injustiça? Seu silêncio é um martelo que os condena. A falta de ação reforça a missão. E a missão, em sua essência, é uma escolha. Escolhemos não fazer, não interferir, não salvar. Essa escolha diz muito sobre quem somos e não acreditamos, ou deixamos de acreditar. Em questões sociais, a missão se torna ainda mais perigosa. Quando as pessoas optam por não agir contra um sistema injusto, elas acabam se tornando cúmplices dessa mesma injustiça. Ser cúmplice é tão grave quanto ser o autor do ato. Quantos de nós já vimos algo errado, mas escolhemos o silêncio? Esse silêncio é um pecado tão grave quanto a própria ação errada. A moralidade é mais complicada do que uma simples lista de faça e não faça. A própria filosofia defende que não agir pode levar a consequências tão severas quanto o ato direto. O mal floresce quando os bons se calam. Essa frase é um reflexo de como a passividade pode abrir portas para os piores atos humanos. Será que nos permitiremos omitir por medo, por indiferença ou por conveniência? Cada uma dessas razões é uma justificativa, mas será que será suficiente? A missão não deixa de ser um ato de conivência. Conivência com o mal é aceitável. Podemos viver sabendo que escolhemos ignorar a dor e o sofrimento de outro. Essas perguntas nos colocam diante de nossa própria moralidade e revelam o peso da inação. A falta de ação corrói a sociedade. Ela permite que os sistemas injustos se mantenham intactos, que as pessoas sejam prejudicadas, que os crimes permaneçam impunes. Se isso não é pecado, então o que é? Em algumas culturas, a honra e a integridade são valores que não permitem a omissão. Não agir diante de uma injustiça pode ser tão vergonhoso quanto o próprio ato desonroso. É fácil pensar que o pecado é uma ação concreta, algo que faz. Mas, muitas vezes, o que deixamos de fazer pesar ainda mais em nossa consciência. Quando não nos posicionamos contra a injustiça, somos cúmplices. E essa cumplicidade tem um preço: a perda de nossa integridade, o enfraquecimento de nossos valores. Quem escolhe não agir, escolhe se aliar à injustiça. E, ao fazer isso, será que não está treinando seus próprios princípios? O que é pior, agir de forma errada ou não agir quando se sabe o que é certo? É hora de reavaliarmos a ideia de pecado. Ele não é apenas o que fazemos, mas também o que evitamos fazer. E, muitas vezes, esse silêncio ensurdecedor diz mais do que qualquer palavra. A responsabilidade é um fardo que muitos evitam. Mas sem ela, a sociedade perde seu equilíbrio. A missão enfraquece nossa rede social e espiritual, e isso pode ter consequências devastadoras. Imagine um mundo onde ninguém agisse diante de uma injustiça. O que restaria? O que é mais grave? A ação maligna ou a falta de ação diante do mal? A falta de ação pode ser, sim, um pecado. Um pecado contra nós mesmos, contra o outro e contra o que formam. Pois, no fundo, não agir é negar nossa própria humanidade. Portanto, na próxima vez que você se deparar com uma situação que clama por ação, pense bem. Omitir-se pode ser mais perigoso do que agir. Porque, no fim das contas, a verdadeira pergunta é: de que lado você está? Muitos de nós começamos pela vida com a ilusão de que nossa missão é irrelevante. Mas a verdade é que cada escolha de não agir molda o mundo ao nosso redor. A cada vez que escolhemos o silêncio, fortalecemos o que está errado. A história está repleta de exemplos onde a missão custou caro à humanidade. Durante períodos de guerra,
Regimes opressores ou crises sociais, aqueles que se calaram diante das injustiças carregaram o peso dessas escolhas na história. A sociedade é como uma corrente, e cada pessoa é um elo. Quando um elo enfraquece, todos são afetados. E a omissão enfraquece esse elo, quebrando o ciclo de responsabilidade que nos é um ser humano. A omissão nos desumaniza. Ela cria uma distância entre nós e o sofrimento alheio, uma barreira de indiferença que nos torna frios e insensíveis. Com o tempo, essa falta de ação se torna parte de quem somos. Podemos nos tornar pessoas incapazes de sentir empatia, pessoas que não se importam mais com as dificuldades do outro. E se isso não é um pecado contra nossa própria essência humana, então o que é? Não há como fugir da responsabilidade. Aqueles que se omitem podem até evitar o peso da ação no momento, mas o preço é alto. Uma consciência que sabe que poderia ter feito mais e escolhido não fazer. Além disso, a omissão permite que os maus atos sejam perpetuados. Ao escolher o silêncio, garantimos que nada mudará, que as coisas permanecerão como estão, para bem ou para mal. A vida nos dá inúmeras oportunidades de fazer o bem, de intervir e de mudar o curso das coisas. Quando ignoramos essas oportunidades, estamos desperdiçando nosso potencial como agentes de transformação. Em última análise, a pergunta que devemos fazer a nós mesmos é: queremos ser lembrados como aqueles que agiram ou como aqueles que escolheram o silêncio? A omissão é um pecado silencioso, mas seus efeitos ecoam de maneira estrondosa. Ela molda nossa história, nosso caráter e nosso mundo de forma lenta e profunda. Quando falamos sobre o que é pecado, talvez devêssemos olhar mais para aquilo que evitamos fazer que para nossas ações concretas. Pois, muitas vezes, nossa maior falha não nos deixa de realizar. Será que você está disposto a permitir que o mal prevaleça apenas por conveniência? Ou será que chegou a hora de compensar suas escolhas e o impacto que elas têm no mundo ao seu redor? A falta de ação é uma forma de fraqueza, o medo de se expor, de tomar um lado. Mas quem disse que a vida seria feita de neutralidade? Em algum momento, somos chamados a agir. Não há mérito em ser espectador em um mundo que clama por transformação. A passividade não gera progresso, ela apenas perpetua o status quo. Quando reconhecemos o poder destrutivo da omissão, entendemos que não agir é também um tipo de ação, uma ação de conformidade, uma acessível silenciosa do mundo como ele é, sem a intenção de mudá-lo. O verdadeiro pecado, talvez, não seja o ato de errar, mas o ato de não tentar. Pois ao menos aquele que envelhece, mesmo que erroneamente, se colocou em movimento, buscou transformar. Cada vez que nos omitimos, perdemos uma oportunidade de fazer a diferença. E, no fim, é isso que define nossa contribuição para o mundo. Então, quando for tentado a se omitir novamente, pergunte-se: como quero ser lembrado? Porque a história é implacável com aqueles que escolhem o silêncio. Escolher não agir também é uma forma de escolha. E toda escolha tem consequências, algumas que podemos ver, outras que apenas sentiremos na alma. Se a missão é pecado, isso depende de como enfrentaremos nossa responsabilidade neste mundo. Mas uma coisa é certa: cada silêncio conta, cada ausência de ação deixa sua marca. A partir de agora, cabe a cada um de nós decidir. Faremos parte do coro silencioso que perpetua o mal ou da voz ativa que luta por um mundo mais justo?